Cigarrinha brasileira. Esse inseto existe aqui no Brasil, mede menos de 1 centímetro, e quando você ver a foto dele, vai achar que é montagem. Parece que alguém abriu o crânio de um inseto normal e colou esferas pretas brilhantes presas em hastes finas, como um candelabro alienígena, só que vivo, andando pelas florestas brasileiras sem que ninguém perceba. O nome científico é Bocidium globulare. É parente das cigarras e passa a vida inteira parado, sugando seiva de planta como qualquer outro inseto. Só que em algum momento da evolução, esse bicho desenvolveu uma estrutura na cabeça que a ciência até hoje não consegue explicar completamente. A hipótese mais aceita é que essas esferas imitam fungos. Predador que caça inseto normalmente ignora fungo. Então esse bichinho de 7 milímetros criou um disfarce tão absurdo que confunde até quem já sabe que ele existe. Um inseto que vive no Brasil, cabe debaixo da sua unha e carrega na cabeça uma estrutura que a ciência ainda não sabe para que serve. Besouro girafa. Madagascar é uma ilha que ficou isolada do resto do mundo por 88 milhões de anos. Sem contato com outros continentes, a vida ali foi evoluindo do próprio jeito. E é exatamente por isso que esse besouro existe. O Trachelophoros girafa tem um pescoço que é 3 vezes maior que o próprio corpo, vermelho brilhante, curvo para cima, terminando numa cabeça minúscula com antenas finíssimas. Olhando assim, parece erro de design, como se alguma coisa tivesse dado muito errado, mas é o exato oposto. Só os machos têm esse pescoço. E eles usam para 2 coisas completamente diferentes. A primeira, enrolar folhas em formato de tubo, para colocar os ovos dentro e proteger a próxima geração. O pescoço funciona como braço mecânico fazendo origami. A segunda, lutar. 2 machos sobem na mesma folha, ficam frente a frente, e o que derrubar o outro vence. A fêmea fica do lado observando e escolhe-lhe o vencedor. O pescoço mais ridículo da natureza é ao mesmo tempo uma arma de combate e uma ferramenta de construção. E só existe porque uma ilha ficou isolada por tempo suficiente para a natureza inventar algo impossível. Polvo mimético. A maioria dos polvos muda de cor para se camuflar. Esse vai muito além disso. O Thaumoctopus mimicus foi descoberto apenas em 1998, nas águas rasas da Indonésia. E o que os cientistas viram deixou a comunidade científica em silêncio. Esse polvo não apenas muda de cor, ele imita outros animais. Completamente. Forma, movimento, comportamento. Quando sente perigo de um peixe predador específico, ele identifica qual é o predador natural daquele peixe e imita esse predador na hora. Já foi documentado imitando o linguado venenoso, o peixe-leão, a serpente do mar, a medusa, o camarão-mantis e mais de 15 espécies diferentes. Não é camuflagem, é inteligência comportamental de um invertebrado sem cérebro centralizado. A natureza criou um ator antes de criar o conceito de teatro. Peixe-pedra. O animal mais venenoso do mundo parece literalmente uma pedra. O Sinanceia verrucosa vive nos recifes de coral do Indo-Pacífico e da costa brasileira. Ele não nada, não corre, não foge, ele simplesmente para. A textura do corpo imita pedra, coral e lama, com uma precisão que desafia a percepção visual humana. Fica completamente imóvel no fundo esperando uma presa passar perto o suficiente. O veneno fica armazenado em 13 espinhos na nadadeira dorsal. Quando alguém pisa, e a maioria dos acidentes acontece exatamente assim, pisando sem ver, os espinhos perfuram a sola do pé e injetam a neurotoxina de forma instantânea. A dor é descrita como a pior experiência da vida humana. Sobreviventes relatam querer amputar o próprio membro nos primeiros minutos. Sem tratamento, o veneno causa paralisia muscular, insuficiência cardíaca e morte. O predador mais eficiente do oceano não precisa se mover, ele só precisa parecer algo que não existe. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque o próximo animal dessa lista é o único ser vivo do planeta que é biologicamente imortal, e a ciência não sabe ainda o que fazer com essa informação. Turritopsis dohrnii. Esse é o único animal do planeta que não precisa morrer. Essa água-viva tem menos de 5 milímetros. Vive nos oceanos de todo o mundo. E quando envelhece, quando é ferida, quando passa por estresse extremo, ela reverte. O processo se chama transdifferentiation. As células do corpo adulto retrocedem completamente ao estado de pólipo jovem. O organismo recomeça o ciclo de vida do zero. Não é rejuvenescimento, não é regeneração, é reversão biológica completa. Em teoria, esse processo pode se repetir indefinidamente, para sempre. Cientistas do mundo inteiro estudam esse mecanismo tentando entender se é possível replicar algo parecido em células humanas. A morte
morte é uma certeza para praticamente toda forma de vida conhecida, exceto para esse animal de 5 milímetros, que simplesmente decidiu não aceitar essa regra. Axolotl. Esse anfíbio mexicano parece um personagem de animação, rosado, sorridente, com guelras externas em forma de coroa. Mas o que acontece dentro do corpo dele é o que mantém centenas de cientistas acordados à noite. O ambistoma mexicano consegue regenerar membros completos. Não cicatriza, não compensa, regenera. Uma pata arrancada volta a crescer em semanas, com todos os ossos, músculos, nervos e vasos sanguíneos exatamente no lugar certo. Mas não para por aí. O axolotl regenera partes do coração, regenera partes do cérebro, regenera a medula espinhal após lesão, até partes dos olhos. O mecanismo ainda não foi completamente decifrado. O que os cientistas sabem é que as células dele não formam cicatriz. Elas retrocedem a um estado primitivo e recomeçam o desenvolvimento como se o dano nunca tivesse acontecido. Um animal que sorri e carrega dentro do corpo a resposta para uma das maiores perguntas da medicina moderna: tardigrado. Esse animal tem 0,5 milímetros e é o ser vivo mais resistente que a ciência já encontrou. O Rhamazothius variornatus sobrevive a temperaturas de menos 272 graus Celsius, 1 grau acima do zero absoluto. O ponto mais frio possível no universo. Sobrevive a mais 150 graus Celsius. Sobrevive à pressão de 6 vezes o fundo do oceano. Sobrevive a doses de radiação 600 vezes maiores que a dose letal para humanos. E sobrevive no vácuo do espaço, sem proteção, sem traje espacial, exposto diretamente à radiação solar e ao vácuo absoluto. Em 2007, a Agência Espacial Europeia mandou tardigrados para fora da Estação Espacial Internacional. Ficaram expostos por 10 dias. A maioria sobreviveu. Alguns ainda se reproduziram. O mecanismo de sobrevivência se chama criptobiose. O animal desidrata completamente, retrai todos os membros e entra em suspensão total, praticamente morto, mas não morto. Quando as condições melhoram, ele simplesmente acorda. Enquanto você assiste a esse vídeo, existem tardigrados em suspensão em cada jardim, em cada musgo úmido, em cada folha molhada ao redor de você, esperando. Pistola camarão. Esse camarão de 5 centímetros tem uma garra desproporcional ao corpo. E quando fecha essa garra, cria uma bolha de plasma a 8.000 graus Celsius. Para ter uma referência, a superfície do Sol está a aproximadamente 5.500 graus Celsius. O Alpheus heterocaelis fecha a garra em menos de 1 milissegundo. A velocidade é tão extrema que cria uma cavitação na água, uma bolha de vácuo instantânea. Quando essa bolha colapsa, libera uma onda de choque, um flash de luz e um estalo que pode chegar a 218 decibéis, mais alto que um disparo de arma de fogo. A onda de choque atordoa e mata presas instantaneamente, sem veneno, sem dente, sem garras, apenas física. Um camarão que desenvolveu a capacidade de criar plasma mais quente que o sol para caçar. A natureza não tem limites, ela apenas tem tempo. 8 animais. 8 provas de que a natureza não pediu permissão para ninguém antes de inventar suas soluções. Um inseto com estrutura alienígena que a ciência não explica. Um besouro que faz origami com o pescoço. Um polvo que imita outros animais com inteligência. Uma pedra que é o animal mais venenoso do mundo. Uma água-viva que não precisa morrer. Um anfíbio que regenera o próprio cérebro. Um microscópico que sobrevive ao espaço. E um camarão que cria plasma mais quente que o sol. Todos existem agora, nesse momento, no mesmo planeta que você. Se inscreve no canal. Eu sou o Dr. Ferrão. Até o próximo catálogo.